Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Engie Brasil e um mega dividendo que a Engie poderia destravar para os investidores. Essa ação poderia pagar aí acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Engie 3 daria um dividendo de longo prazo de mais de 27%. Fora que se a gente colocar a Engie no longuíssimo prazo, ela foi uma excelente decisão de investimento. Se você pega a Engie ali desde o plano real, ou seja, você pega no período máximo da ação, desde os anos 2000, a ação saltou fortemente, uma valorização superior a mais de 900%. Fora todo o dividendo, colocando no longo prazo, Engie, se não me falha a memória, deu mais de 17% ao ano de forma composta. Por quê? Porque a empresa tem muita qualidade. E neste preço, por mais que o mercado inteiro pode enxergar que a Engie já está bem precificada, se você coloca numa lupa de longo prazo, a empresa ainda pode estar barata e a ação poderia dobrar de preço. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse segredo que o mercado não quer que vocês descubram a respeito de Engie. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal eu não possuo nenhuma elétrica até o presente momento. Mas eu acho que o setor elétrico é um setor de muita previsibilidade, de muita qualidade. O problema é o preço. Claro, não são todas as ações de energia que estão caras, mas sim, pessoal, se a gente for comparar, por exemplo, com o setor bancário, for comparar com o setor de commodities, seguro, eu acho que o setor bancário está muito mais barato. Você pega a relação preço-lucro projetada, você vai ver que os bancões estão mais baratos do que as empresas de energia. Mas, né, tudo depende do momento. E colocando no longo prazo, o setor de energia foi um setor de muita previsibilidade e muita tranquilidade, aliado a uma boa rentabilidade que esse setor trouxe para o acionista. Eu não vou conseguir pegar aqui para vocês, mas eu super recomendo que vocês olhem a cotação de Engie no aplicativo chamado Hub3, tá? Que é um aplicativo aí muito bom. E ele mede a cotação nominal, já descontando efeitos de desdobramentos, bonificação, ajuste por provento. Você consegue ver a cotação nominal da Engie em determinado ano que você queira ver. E eu tô acessando esse aplicativo inclusive agora, e tecnicamente a ação da Engie no ano 2000 era de 65 centavos. Vocês podem até conferir lá, viu? Chama Hub3. E aí vocês pegam aqui, ó, R$36 a ação e divide, né, por 65 centavos, que era a cotação da época dos anos 2000, a Engie se valorizou 5.438%, isso de forma nominal. Aí se você coloca isso aqui em taxa anual composta, 5.578%, vamos arredondar, num prazo de 26 anos no tempo. Logo a Engie te trouxe 16,8% ao ano, somente com valorização. Só que aí você sabe que ela pagou dividendos. E a média da Engie no longo prazo foi de pagar um provento na faixa de 6% ao ano. Então, se você coloca aqui, ó, 16,81 mais 6,25, você tem 23% ao ano de retorno na média, mostrando que a Engie foi sim uma boa geradora de valor, colocando no longuíssimo prazo. Porém, a dúvida agora, será que a Engie é uma oportunidade? Bom, olhando daqui para frente, muitos podem achar que está cara. De fato, quando você olha aqui o portfólio da Engie, ela é uma empresa mais cíclica, tá? Por quê? Por mais que ela tenha muita qualidade, a gente tem que assumir que a Engie depende da ciclicidade do setor elétrico na parte de geração, ou seja, ela acaba competindo por preços de energia. A empresa está sendo favorecida agora porque estamos num cenário de altos preços de energia no Brasil. Se de fato o preço da energia começar a cair, tiver riscos hidrológicos, o resultado da Engie pode ser impactado. Mas uma coisa que eu devo assumir, pessoal, que comparando com outras geradoras privadas, a Engie ela tem uma qualidade aí
muito boa. Por quê? Porque se você compara, por exemplo, sei lá, com uma Auren Energia, ou você compara com uma Axia Energia, você vai ver que a volatilidade no resultado da Engie tende a ser muito menor no longo prazo. Olha só, mesmo por períodos turbulentos, a empresa conseguiu crescer a uma taxa muito consistente, crescendo o seu lucro desde 2009 de 600 milhões para agora 2,8 bilhões de reais. Você faz aqui uma conta simples, ó, 2.860, né? Dividido por 687 em 16 anos no tempo, a Engie cresceu o seu lucro em 316% em aproximadamente 17 anos no tempo. Quer dizer que o lucro da Engie cresceu uma taxa, você pega aqui, né? O crescimento total do resultado foi de 316%. Então a gente coloca aqui na taxa equivalente, ó, 316% sobre um prazo de 17 anos. A Engie cresceu uma taxa de 8,75% ao ano na média, superando a inflação do período. Então perceba que é uma empresa de qualidade, mesmo, né, com toda a ciclicidade ali no setor de geração de energia. A dúvida agora é se a ação está barata. Olha, pessoal, para analisarmos a Engie, por ela ser uma empresa com uma demanda inelástica, aquela empresa que não oscila tanto, a análise vai ter que ser um pouco diferente da normal. Quando a gente olha para a relação preço-lucro aqui de tela, você vai ver que ela está em 15 vezes, levemente, né, acima da média de 13. Mas você vai ver que em mercados de alta, a Engie chega a ser cotada por mais de 20 vezes lucro, trazendo que hoje, por a empresa crescer a uma taxa de 8% ao ano na média, nós podemos supor que para o ano de 2026, a Engie terá um lucro, colocando aqui 8,74%, na faixa de 3 bi. Se você pega o valor de mercado atual da empresa de 39 bilhões e divide, né, por essa perspectiva de resultado, você tem que a Engie poderia estar por 12 vezes de preço-lucro. Então a empresa não está cara. Por quê? Porque aqui no Investidor 10 está marcando 15, mas aqui está distorcido. Então, se você pega o efeito recorrente da Engie, você pode observar que a empresa não está cara, é uma empresa que está barata, observando-se pela lógica da Engie, que negocia com o PL na faixa de 13. Em mercados eufóricos, a Engie chega a mais de 20 vezes. Então, se você pegar aqui, ó, 20 e dividir por 12, hoje ela teria um potencial de alta de 66% na cotação, que traria assim uma multiplicação patrimonial interessante. Claro, não é aquela empresa que vai multiplicar seu patrimônio várias vezes, mas é uma empresa de qualidade que não vai te dar trabalho, que você pode ter aí uma grande quantidade de capital aplicado. Lembrando que, óbvio, que nada se trata aqui de recomendação de compra ou de venda, tá? É importante que vocês entendam isso. Agora, pegando aqui, ó, pelo múltiplo do Warren Buffett, né, que acaba por ser aí o valor intrínseco da empresa, o que ele se baseava nisso? O Buffett exigia 12% de retorno anual numa ação. A Engie, a gente viu que ela cresce uma taxa de 8,75% ao ano. Então, se você coloca, você tem aqui um total de 3,25. Qual que é o LPA da empresa? O famoso lucro por ação. 2,26. Você vai pegar esses 2,26 e dividir por 0,35, preço justo das ações da Engie, R$ 64,57, mostrando que hoje, para a ação estar a 36, ela poderia subir uns 79% na cotação. Então, após essa, se a gente pega aqui nos últimos 5 anos a cotação padrão, a gente percebe que a Engie, né, anda numa volatilidade interessante. Mas, ó, a empresa já teve muito barata aqui no ano de 2025. Mas não está cara. Não é aquela ação que está cara. É uma empresa que dá, sim, para você encarteirar, se você pensa para longo prazo. Só que não espera aquela rentabilidade espetacular de 30%, 35% ao ano. Você vai ter ali mais 17%, 20%, porém com qualidade, com consistência, tá? Às vezes, para o investidor que não tem a paciência de esperar anos e anos numa empresa cíclica, uma Engie, né, pode fazer bastante sentido. Eu gostaria de encarteirar a Engie abaixo dos R$30. Aí eu já acharia um preço aí muito bom para ter as ações da empresa em carteira, porque tecnicamente uma empresa de qualidade dessa cotada para um PL abaixo de 10 pode acabar por ser aí uma raridade bem interessante. E aí se a gente olha aqui, ó, o retorno embutido hoje na ação, desconsiderando o re-rate, né, que é a reprecificação das ações, 8,75 mais um provento, sei lá, de 7, colocando na média, e você coloca uma taxa de reaplicação, ela pode trazer 18,75% ao ano na média. Então seria um retorno bem interessante olhando para o médio e longo prazo. Isso é uma empresa que não vai te dar trabalho, é uma empresa de qualidade e que não vai aí proporcionar um susto para o acionista, dado de que ela é de geração, então você perceba que ela tem aí uma boa gestão. A empresa geralmente aí é fantástica, tá? Agora,
colocando aqui, né, nesse quesito se hoje é um bom investimento ou não, eu acredito que é, mas tudo vai depender da estratégia de cada investidor. Eu particularmente não estou comprando o Engie, mas ali abaixo dos R$ 30 já fica ali uma ação interessante. Pablo, e esses R$ 10 por ação? Será que você não tá blefando? Bom, pessoal, vamos pegar aí, ó, esse lucro de 13 bilhões. Se você coloca aqui um payout, né, na faixa de 70%, você vai ver que ela vai pagar uns 2,17 bi. Aí você pega aqui, ó, dividido pela quantidade de ações atual, que a Engie tem hoje no mercado, que é de 1,14 bilhão, você vai ver que o dividendo bruto vai ficar em 1,90 por ação. Então, para você que está pensando para longo prazo, em 6 anos você consegue ter mais de R$ 10 por ação. Lembre-se que essas projeções que eu faço aqui, pessoal, não é pro agora, tá? Não vão confundir aí de que agora a empresa vai pagar R$ 10 por ação. A gente está trabalhando uma tese de 5, 6 anos. Já pode ter um dividendo bem interessante nesse prazo. E tecnicamente, você ter R$ 11 por ação em Engie, considerando o valor de mercado atual hoje da empresa, que está na faixa de 39 bilhão, quer dizer que você teve aí 13 bi, né, dividido por 39, você teve 33% do valor de mercado da empresa apenas com proventos. Fora que você teve a valorização da ação e ainda o reinvestimento, que juntando tudo vai te trazer um retorno composto bastante interessante. Então perceba que é uma visão diferente do mercado, que vive falando que tá caro e tá caro. Só que, pessoal, para você definir se uma ação tá cara ou barata, você tem que olhar para o padrão da empresa. A Engie é premium, ela não é uma ação cíclica como uma Axia Energia ou como, por exemplo, você pega ali, né, outra empresa como a Auren, que acaba sendo bem cíclica. Depende muito da empresa. Vai depender da gestão de vários fatores. E aí você vai se adaptar para indicadores. Perceba que a Engie, no seu histórico, por ela ter muita qualidade, ela nunca foi negociada por um PL abaixo de 10. Raras as exceções. Só aqui, né, que o resultado ficou maquiado no ano de 2024 por conta de resultado extraordinário. Mas se você pega 2023, 22, 21, 2020, a Engie nunca foi negociada abaixo de 10 vezes lucro. Por quê? Porque o mercado paga pela qualidade da empresa. Então, cada empresa precisa ser analisado caso a caso. Não dá para você comparar uma Engie, sei lá, com uma CEMIG. Não dá para você comparar uma Engie com uma Axia Energia, que acaba tendo uma ciclicidade, intervenção governamental muito mais elevada. Tudo precisa ser colocado no preço. Então, uma Engie a 12 vezes de PL é atrativo, porém uma Axia, sei lá, você pega ali uma CEMIG a 12 vezes de PL, se você projeta que a empresa vai ter queda no lucro, pode não ser tão bom. Mas tudo depende também, porque talvez uma CEMIG a 12 vezes de PL pode ser bom se a empresa tiver uma perspectiva de recuperação. Então, a análise não é tão simples assim. Não é, pessoal. Precisa olhar caso a caso e observar como que essa empresa performa no médio e longo prazo. Em geral, o setor elétrico foi teve muito sucesso aqui na Bolsa Brasileira. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Engie e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Eu, em particular, não possuo as ações da Engie na carteira, mas eu acho uma boa empresa e talvez num preço um pouco mais atrativo, poderia sim ser uma ação elegível para o portfólio previdenciário, porque paga dividendos com muita consistência e não sofre dessa ciclicidade nos preços de energia na mesma magnitude que as outras ações acabam aí sofrendo. Então, para quem está olhando para previsibilidade, qualidade mais retorno, pode ser sim uma boa opção. Nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!